Bom dia! No TJ Campus de hoje você vai ver abandono e adoção, os problemas de Londrina com cachorros sem lar. Estudantes da UEL incentivam práticas de carona. Aqui no estúdio, o professor Frederico Fernandes discute a importância da leitura. Atletas se preparam para os Jogos Olímpicos na UEL. Bom dia! O TJ Campus já está no ar. Os transtornos causados pelo fluxo de veículos em horários de pico na UEL poderiam ser amenizados se a prática de caronas fosse mais utilizada. O projeto Carona Universitária tem o objetivo de incentivar essa alternativa. A repórter Natália Lainetti conversou com as organizadoras do projeto. Entre alunos e servidores, todos os dias chegam cerca de 24 mil pessoas à UEL. O fluxo diário de veículos resulta quase sempre em congestionamento nos horários de pico. Os estacionamentos e ônibus ficam lotados, mas ainda há uma opção pouco utilizada, a carona. Pensando nisso, alunas do terceiro ano de Psicologia criaram um projeto Carona Universitária, desenvolvido dentro da disciplina de Análise do Comportamento Aplicada. A gente tinha que desenvolver uma proposta de intervenção que fizesse sentido com a proposta da disciplina. A questão que a gente pensou foi a carona pelos motivos de que a gente estava vendo que os carros estavam vazios, praticamente vazios, só tinha uma, duas pessoas dentro do carro, os ônibus sempre superlotados e a facilidade mesmo de você poder se locomover por uma carona quando você quiser sair da UEL. As estudantes produziram em parceria com a Prefeitura do campus 2 placas para servirem de ponto de encontro entre quem busca e quem oferece caronas, uma no CCH e a outra no CCB. O projeto teve como base um questionário respondido por cerca de 400 alunos da UEL. Nele, as alunas identificaram por que algumas pessoas deixam de pedir ou dar caronas. Nesse questionário a gente conseguiu perceber para onde as pessoas iriam com mais frequência daqui dentro da UEL para fora da UEL, que seria então o centro, a Avenida Maringá e o Shopping Catuaí. E os sinais eles são para identificar esses locais. Se você está indo para algum desses locais, você faz o sinal mímico com a sua mão, que está indicado na placa, e você consegue facilitar a comunicação com o motorista. E mesmo que também não vá, a ideia, o ponto é para quem precisar pedir carona mesmo, quem quiser pedir carona. A gente colocou esses 3 porque eles são os principais que foram elencados, né, de acordo com o questionário, mas isso é independente. Se você quiser também pedir mesmo indo para outro local, você faz o sinal da carona e conversa com o motorista. Sempre pode ter um diálogo para conseguir chegar no lugar onde você pretende ir. A pesquisa também indicou que a segurança dificulta na hora de conseguir uma carona. Na página do Facebook, as alunas dão dicas para tornar a carona mais segura, como sempre estar acompanhado quando pedir ou oferecer a carona, e não ter receio de negar caso não se sinta à vontade. De acordo com o prefeito do campus, a segurança é o motivo pela qual as placas poderão ser retiradas. Ela reside numa confiança entre quem fornece a carona e quem recebe. A instituição não tem como garantir uma segurança baseada nessa questão de confiança. Nós não temos nem estrutura, nem mecanismo e nem é nossa competência providenciar isso. Bem que gostaríamos, porque facilitaria muito, mas nós não temos como fornecer esse tipo de estrutura, essa segurança. Então, institucionalmente, não dá para implantar esse mecanismo. O que pode ser feito, o que acontece, sempre aconteceu na universidade, é uma relação de confiança entre os estudantes e quem toma carona. Hoje, com a divulgação de aplicativos que existem na mídia, as comunidades sociais, elas conseguem se organizar a respeito disso, mas sempre baseado na confiança entre as partes. Não tem como envolver a instituição nesse ponto. As alunas têm reunião marcada com o prefeito do campus para buscar uma solução e evitar a retirada das placas. Independente do projeto ou da prefeitura do campus, o objetivo é melhorar a mobilidade não só do campus, mas da cidade. Essa melhora não precisa depender de autoridades, e sim de um pensamento coletivo que preze pelo bem comum e não por interesses individuais. Natália Lainetti para o TJ Campus. Maus tratos e abandono de animais são considerados crimes de acordo com a legislação brasileira. O repórter Diego de Moraes produziu uma reportagem sobre este tema. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido. O pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida.
Essa história aí que a gente acabou de ouvir está retratada no livro Vidas Secas, do escritor brasileiro Graciliano Ramos. Os últimos suspiros da cadelinha baleia confundem-se com a situação de muitos animais de rua que são abandonados aqui em Londrina. Um dos costumes de quem abandona é deixar os cães em lugares movimentados, como forma de minimizar o ato cruel. Muitos dos cachorros abandonados na cidade vêm parar aqui, na Universidade Estadual de Londrina. Cachorros como esse aqui. Eles são abandonados aqui na PR-445, os donos deixam ali e eles acabam entrando na universidade. A sorte desses cachorros é que aqui eles recebem carinho, recebem comida, diferentemente do que acontecia no antigo lar. Muitas feiras de adoção, como essa realizada no estacionamento de uma loja, proporcionam uma nova vida a esses animais, que são adotados e passam a receber carinho e atenção. Entretanto, felizmente não há só quem abandone, também existe quem acolhe esses animais. A pessoa, antes de abandonar, ela deveria pensar. Eu tenho os meus cães como meus filhos. Não posso obrigar que todo mundo pense assim. Mas que eles também têm sentimentos, eles sentem falta. Tem cães que a gente vê na porta do hospital lá, que o dono morreu, e o cachorro ficou lá na porta do hospital esperando o dono por quanto tempo, né? Então, o que eu sempre peço, adoção, não comprar cachorro. Se o cão vira-lata não, ele é mais resistente à doença. E eles são carinhosos iguais, eles são lindos iguais. Eu tenho uma aí que um mês eu quero que ela seja um poodle, eu faço uma tosa de poodle. Um mês eu quero que ela seja schnauzer, eu faço tosa de schnauzer. Eu tenho um cachorro novo a cada dia e um cachorro só. E os problemas que acometem esses animais abandonados são inúmeros. Basicamente, a maioria dos casos se resume ou a causas infecciosas, então animais com parvovirose, sinomose, leptospirose, né? E animais vítimas de trauma, então aí seriam os animais que foram atropelados ou vítimas de maus tratos. Claro que o animal, quando é abandonado, ele também, isso gera um estresse nele, isso vai causar uma baixa imunidade, ele vai ser também suscetível a outros problemas menores, como dermatites e otites, por exemplo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Aqui no final do livro Vidas Secas, a cachorrinha baleia morre. E só na morte ela encontra as crianças e os preás para poder brincar, para poder se divertir. Que com essas cachorras, que com esses cachorros que a gente mostrou abandonados na reportagem, a vida seja diferente, que eles encontrem essas crianças para poder rolarem na grama ainda em vida, que encontrem cuidado, que encontrem, sobretudo, muito carinho. No dia 23 de fevereiro, estudantes e professores de Londrina protestaram contra os cortes feitos pelo governo federal no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. O programa foi criado para incentivar a formação de novos professores em todo o país e melhorar a qualidade da educação básica pública. A previsão de corte para março é de 270 milhões de reais. A Universidade Estadual de Londrina já ofereceu 900 bolsas. Depois dos cortes de 2015, oferece 711 bolsas. Hoje, o Paraná tem 6.795 bolsistas, entre professores universitários e de escolas públicas. Se os cortes forem realizados, o número de bolsas ofertadas pela UEL cai para 345, prejudicando 15 cursos de licenciatura da universidade. Porém, no dia 24, o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Jesualdo Farias, anunciou durante a audiência pública no Senado que o corte de recursos no orçamento do programa será suspenso. Mesmo com a promessa, os parlamentares querem um compromisso oficial do MEC nesse sentido. Como nós mostramos na edição passada, a reintegração de posse do Fundo de Vale do Jardim Santa Mônica estava marcada para o dia 15 de fevereiro, mas ela ainda não aconteceu. O local,
ainda é moradia de cerca de 19 famílias, pessoas que não têm ideia do que vão fazer caso seja cumprida a ordem de reintegração de posse. O prefeito de Londrina, Alexandre Kiref, afirmou que será feita uma reunião com algumas secretarias para tentar resolver a situação da melhor maneira possível. Alguns moradores afirmam ter cadastro na Coab, Companhia de Habitação de Londrina, há mais de 16 anos, mas até hoje não conseguiram a casa própria. O diretor administrativo da companhia, Claudemir Villalta, afirma que apenas o fato de ter o cadastro não é suficiente para garantir a contemplação. Leis federais e municipais estabelecem critérios a ser seguidos. O cadastro, junto à companhia, deve ser atualizado ano a ano. No próximo bloco, o TJ Campus fala de literatura e traz o professor Frederico Fernandes para comentar o assunto. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. O TJ Campo está de volta. Uma exposição no Sesc Cadeião de Londrina leva para a galeria um tipo de arte encontrada nas ruas, o grafite. O Sesc Cadeião de Londrina recebe até o dia 31 de março a exposição Entre Crimes e Cores. O trabalho retrata a linha estreita que separa o crime e a arte do mundo no grafite. As obras são de autoria do artista londrinense Napa, que expõe em telas e em grande parede o seu trabalho grafitado. O Sesc fica aberto de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 9 da noite. No sábado e domingo, das 10 às 6 da tarde. O endereço é Rua Sergipe, número 52. A entrada é gratuita. Mesmo com as novas tecnologias, o livro ainda é uma ótima opção. Você gosta de ler ou já se interessou pela literatura? Nessa edição, o TJ Campus fez uma matéria especial sobre o mundo da leitura. André Felipe Rocha tem 16 anos e desde o ano passado frequenta regularmente a Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Pedro Viriato Parigô de Souza. Não, foi porque meu irmão já vinha aqui, né? Ele pegava alguns livros para ele ler, aí eu comecei a vir mesmo só para pegar livro para ele mesmo, aí depois eu comecei a vir ler também os livros. Foi na adolescência que André despertou para a literatura, apesar do pouco incentivo que teve dos pais e da escola. Estudiosos explicam sobre a importância de estimular o hábito ainda criança, mas André mostra que é necessário dar uma chance aos livros e começar a ler independente das circunstâncias. Com o objetivo de cativar os pequenos e gerar neles o interesse pela leitura, o grupo Fio da Meada conta histórias de forma lúdica para crianças de creches e escolas do ensino fundamental. Quando a criança escuta a história, ela depois, lá na frente, ela vai ter vontade de estar lendo um livro e vendo essa história no livro. Mas eu acho que a primeira relação com a criança assim, é na oralidade. A professora de português Magda Freitas, o escritor Felipe Pauluc e a diretora da Biblioteca Municipal de Londrina, Rosângela de Mello, concordam que a leitura é o caminho para o crescimento e formação pessoal. Magda, que dá aulas no Colégio Estadual Vicente Rijo, já se envolveu em atividades voltadas para o ensino infantil e defende a necessidade de iniciar cedo a criança no mundo da leitura. Que todo o trabalho que se faz na fase infantil mesmo, no fundamental, vai nos ajudar a fazer um trabalho melhor e mais profundo no fundamental, no ensino médio e também na graduação. Então, quando ele já tem uma caminhada, quando ele já tem assim um exemplo em casa, né, e que na escola por onde ele passou, o professor, principalmente de português, realmente faz esse trabalho, né, desperta esse gosto, dá a oportunidade
desse aluno ter contato com os livros, porque muitas vezes na escola pública nós recebemos crianças que não têm contato com livros, que os pais não têm esse hábito, e quando eles realmente conseguem despertar o gosto, para eles é um mundo mágico ali dentro daquele livro, né? Então realmente a gente consegue atingir. O poeta Felipe Paolucci tem 3 livros publicados e acredita que o brasileiro lê pouco. A saída para o escritor é a quebra da barreira que existe entre o leitor e o livro. Então a gente tem crianças que crescem sem contato com livros realmente, sem contato verdadeiro com a literatura, e quando chega na parte da adolescência que vai começar a pensar em ser alguém na vida, a fazer uma faculdade, aí você vai fazer um vestibular e ele obriga você a ler 10 livros de uma vez, que são livros que você nunca teve contato, com autores que você não sabe nada sobre ele. Então, assim, chega a ser irônico, assim, isso, né? Então, a partir do momento que a própria cultura e o governo e tudo mais conseguir desmistificar o escritor, acho que é aí que vai começar a desencadear uma ideia de que literatura é possível na vida das pessoas, sabe? Diretora da Biblioteca Municipal há 4 anos, Rosângela de Mello defende o uso de diferentes plataformas como forma de democratização da leitura. O mais importante são as campanhas, são os incentivos, né, a leitura, o acesso, tornar cada vez mais disponível e em todos os formatos. Tanto o físico quanto o moderno, né? Através dos meios modernos, a modernidade, os computadores e etc. Em 2011, a Unesco fez uma pesquisa de quantos livros eram lidos por habitante ao ano. Os Estados Unidos tinham 10 livros lidos, o Brasil 4 e o México 2. Rosângela alega que, por mais que as pesquisas revelem que o brasileiro lê pouco, muitos leitores são desconsiderados nos resultados. Olha, se nós formos pensar em questão de pesquisa que já foi realizada, a gente lê pouco. Mas eu acredito que eles leem sim, porque a gente percebe até pelas pessoas que frequentam aqui. São pessoas até que simples, né? Mas que vêm com bastante frequência. Eu acredito que essas não estão na pesquisa. Muitas pessoas que começam a ler adulto, né, que começam, agora que eu comecei a fazer a leitura. E aí, é lógico, tem as leituras recomendadas para começar e ele ir gradativamente adquirindo um nível melhor e maior para que ele tenha condições de se organizar dentro do conhecimento dele e ver o que é bom para ele, o que está ajudando no crescimento dele. Como no caso de André, que adquiriu o hábito de ler na adolescência e que pretende continuar mergulhando nos livros. Para aqueles que ainda não gostam de ler, André dá o recado. Tem que começar a ler, né? Na hora que você começa, você se interessa pela história. E continuando a falar sobre leitura, eu recebo o professor da UEL, Frederico Fernandes, para falar mais sobre o tema. Bom dia, Frederico. Bom dia a todos. Bom, Frederico, saiu uma pesquisa em 2013 do Instituto ProLivro informando que o brasileiro lê em média 4,7 livros por ano, isso contando com livros que a escola incentiva, acaba pedindo para os alunos lerem. Já no quesito leitura espontânea, que são livros que o indivíduo, né, a pessoa vai ler por conta própria, esse índice acaba caindo para 1,3 mais ou menos. Até que ponto esse incentivo ajuda a melhorar na leitura desses estudantes? Realmente, o dado da pesquisa envolve várias, o Instituto ProLivro envolve a Câmara Brasileira de Livros, enfim, um setor do empresariado preocupado com o mercado de livros. Essa é a grande preocupação e que movimenta o retrato da leitura no Brasil, de certa maneira, né? E aí, esse setor, de certa maneira, identifica uma falta de preocupação na população brasileira com relação à questão do livro. Até a pesquisa traz um dado muito preocupante, que eu acho que foi pouco atentado à época. Nós tivemos uma diminuição de leitores no Brasil, de 55% para 50%. Na região sul, esse dado caiu, a gente tinha 53% da população da região sul de leitores, e o dado caiu para 43% de leitores. Quer dizer, houve uma
diríamos assim, uma pouca atenção a programas de incentivo à leitura, e essa falta de atenção é que, de certa maneira, repercutiu nesses dados, né? Ocasionando esse acréscimo, essa queda de percentual em interesse pela leitura. Então, o que eu quero dizer? É uma questão de política pública? É uma questão principalmente de política pública, mas não só. Né? E não só, quando eu digo, é uma questão que não apenas envolve o Estado, mas ela envolve, né, o indivíduo, envolve o sujeito e envolve, sobretudo, o setor empresarial no Brasil. O setor empresarial, ele tem que comprar a ideia da leitura, né? Ele tem que produzir sistemas de promoção cultural. Então a gente tem algumas iniciativas, né, principalmente na cidade, principalmente junto à Universidade Estadual de Londrina. A reportagem de vocês mostra isso daí, são ótimas, são super louváveis, são necessárias, mais do que necessárias, mas a gente, para que a gente mude efetivamente esses dados, para que a gente saia de uma condição de decréscimo de 53% para 43% do público de leitores, a sociedade tem que estar engajada, o empresariado tem que estar engajado, né? O setor público tem que estar engajado, tem que criar essas políticas, né? Você fala da questão do melhor acesso ao livro, à literatura em geral. Se teve uma educação antes de você entrar no mundo da leitura, né? Hoje em dia você vê assim, tem muitos jovens que vão tendo contato com a leitura, seja com incentivo da escola, seja com contação de história, que a criança já vai aprendendo o gosto pela leitura. O acesso ao livro seria então a maneira mais viável para um adulto que não teve esse tipo de educação quando criança? Sim, eu acredito que o que motiva um adulto que não tem o hábito da leitura a buscar o livro é a curiosidade, é o interesse por um determinado tema, né? Volto a falar, quer dizer, você busca um livro, porque a lógica que a gente tem quando você não tem um hábito da leitura, em sujeitos que você tem hábito de leitura, o livro é uma condição de prazer. Né? Então, ler um livro, estar a todo momento próximo de um livro, abrir um livro, discutir os temas, discutir os lançamentos, é uma condição de prazer. É um prazer que é intenso, quer dizer, você vai na livraria, você vê o lançamento, você pega, né? E as pessoas que têm o hábito da leitura veem no livro uma condição de prazer. As pessoas que não têm o hábito da leitura veem no livro uma condição do trabalho penoso. Eu tenho que ler, né? E isso vai me acarretar... no sentido de obrigação também, né? Isso vai me acarretar um trabalho, eu vou disponibilizar de um tempo, né? Que eu poderia estar assistindo telenovela, que eu poderia estar dormindo na rede, que eu poderia estar, né, sei lá, cozinhando, fazendo outra coisa, de um tempo que não vai me dar prazer. São dois universos e duas lógicas. Ok, Frederico, muitíssimo obrigado por conversar com a gente. Obrigado pela sua presença. E o TJ Campus volta já. Existem muitas formas de cercear a liberdade de imprensa. Algumas são diretas e você percebe. Outras são ocultas. Acontecem na calada da noite. Em cochichos de escritórios, em conchavos e manobras. Quando a imprensa fiscaliza, a corrupção diminui. Quando a imprensa fala, a democracia vive. Não deixe que calem a imprensa. Movimento Liberdade de Imprensa. Livre para defender o seu direito. Voltamos com o TJ Campus. A UEL divulga no próximo dia 14 de março, ao meio-dia, o resultado da segunda fase do vestibular 2016. O edital, com a lista dos aprovados, estará disponível no site www.cops.uel.br. Os aprovados deverão fazer a pré-matrícula no portal do estudante, na página www.uel.br, entre os dias 14 e 17 de março. Todo o procedimento estará disponível no Manual do Candidato, na página da COPS. As aulas começam no dia 11 de abril.
Além dos propósitos estéticos, as manifestações artísticas também podem ser instrumentos de protesto. É o caso das produções do grupo Sonho da Menina, que espalha cor e conscientização social pelos muros e ruas da cidade. Um grupo de artistas ligados ao Departamento de Artes Visuais da UEL encontrou um modo alternativo para expressar sua arte em Londrina. Formado por estudantes e professores, o coletivo utiliza muros, paredes e até faixas de pedestres para propor uma reflexão. Coordenador do grupo, o professor Danilo Villa explica como surgiu o projeto, que eles chamam de Sonho da Menina. O Sonho da Menina surgiu porque a gente fez um trabalho na época de greve, e a gente tinha uma intenção de reunir as pessoas, porque a gente estava em greve, mas a ideia não era não trabalhar, né? Tem sempre isso na greve, das pessoas imaginarem que a gente para. Não, a gente queria criar consciência, queria estudar a situação, entender, trocar as informações a respeito do que o governo do estado estava fazendo em relação às universidades. Então, dessa reunião surgiu a ideia de a gente trabalhar com mural, porque é o nosso material de trabalho. E aí esse grupo se formou e a gente se batizou de Sonho da Menina, em função de pensar que a menina talvez seja Londrina, e o sonho da menina é que a gente pode sonhar o que quiser para a cidade, para executar os nossos projetos. Chamadas pelo grupo de intervenções artísticas, as pinturas em locais que antes passavam despercebidos têm um objetivo: levar a arte para a rua. Tem uma coisa básica, inicial, que é trocar ideias e estar junto com gente que gosta de pintar e desenhar. Isso é o maior prazer. Mas pensando num sentido para a cidade, assim, a gente espera que funcione como uma galeria a céu aberto, assim, que as pessoas, não só o nosso trabalho, tem gente muito bacana na cidade trabalhando com pintura de muro, não está localizado dentro da universidade a iniciativa, não é isso, nós não somos os primeiros a fazer isso, mas a gente entende que oferece para a cidade esse prazer de convívio com trabalhos interessantes, que fazem pensar. Integrante do Sonho da Menina, Suelen Stanislau, conta que criar junto com o grupo é um processo, como o nome já diz, coletivo. Para mim é mais interessante saber a opinião de outras pessoas e estar junto com o grupo formado. Não é só eu, não é só o meu trabalho. Eu estou trabalhando em conjunto, a gente está fazendo... a gente tem um desenho muito diferente, que na verdade no final é um desenho só. No grupo desde o início, Suelen revela seu projeto preferido até o momento: o Arte na Faixa. Em parceria com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, o grupo fez as apagadas faixas de pedestre da região central ganharem cor e destaque. A gente queria levar a arte para um lugar que as pessoas não atravessam na faixa, não ligam para esses lugares, e a gente chamando a atenção para ali, parece que alguém ia querer passar ali para ver aquilo, sabe, tá colorido, tá chamativo. Nos trabalhos que o grupo está deixando pelas ruas da cidade, Danilo revela um desejo: permanecer. É um trabalho artístico, então a gente quer manter essa visão e essa ação por mais tempo, como eu entendo que outros artistas fazem na rua. Para quem está na terceira idade e procura uma opção saudável de lazer, a ginástica é uma alternativa que mistura diversão e esporte. O Centro de Convivência da Pessoa Idosa está oferecendo atividades físicas para a comunidade. O único pré-requisito para participar é ter mais de 60 anos. No Centro de Convivência da Zona Oeste, as aulas são realizadas às terças e quintas-feiras, das 8 horas até as 9 horas da manhã e das 9 até as 10 horas da manhã. No centro da Zona Leste, as aulas são realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras. Na segunda, as aulas são às 3 horas da tarde. Na quarta e na sexta-feira, as aulas são das 8 horas até as 9 horas da manhã e das 9 horas até as 10 da manhã. Para mais informações, é só ligar no telefone 3347-8714. Professores do Centro de Educação Física e Esporte da UEL são responsáveis pelo acompanhamento de 2 destaques do atletismo. Conheça essa equipe e confira como estão os treinamentos na reportagem de Mariana Totti. A para-atleta Terezinha dos Santos e o atleta Gabriel Santos, que possuem potencial olímpico, estão fazendo um acompanhamento com o pessoal do Centro de Educação Física e Esporte. No último dia 19, foram realizados testes na universidade para avaliar a capacidade muscular dos dois. Os resultados que nós encontramos hoje foram muito interessantes. Uma vez que nós fizemos uma avaliação em dezembro,
Nós temos uma forma de comparar os resultados de hoje com dezembro, e nós vimos que eles evoluíram por volta de 15% na capacidade de desenvolvimento de força, principalmente nas velocidades mais rápidas. Terezinha, mais conhecida como Teca, compete nas modalidades de 100, 200 e 400 metros. No ano passado, ela conquistou uma medalha de prata no Parapan de Toronto. Mas apesar disso, não faz muito tempo que ela se encontrou no atletismo. Eu sempre falo que o atletismo me escolheu. Em 2011 começou tudo aqui em Londrina, na UEL, através da Associação dos Deficientes Físicos. Eu fiquei sabendo que tinha prática de esporte. Então eu vim conhecer e já treinei 15 dias e já fui para a minha primeira competição, que foi o regional em Curitiba, e já consegui o índice para ir para o brasileiro. Então, dos brasileiros, comecei a competir com as meninas de nível maior lá e comecei a ficar em terceiro lugar, e depois comecei a ganhar todas elas e comecei a quebrar recorde, e depois de um ano veio a convocação para a seleção brasileira, que me abriu as portas para ir viajar para fora, ter competições de nível mundial, de nível Parapan. Teca e Gabriel não estão apenas fazendo testes na universidade. Os atletas costumam treinar na UEL também. Hoje a gente tem uma parceria de um projeto de extensão, que iniciou com a professora Rosângela Busto. Hoje é o professor Abdala que está à frente do projeto coordenando. Então a gente utiliza 2 passos que a universidade nos propõe, para a parte de treinamento. A gente tem a pista, mas como está em reforma, hoje a gente treina em Cambé. Para a Teca ter um desempenho melhor em qualquer competição, seria necessário uma prótese. O professor Felipe explica a diferença que o equipamento faria. Olhando sobre um aspecto biomecânico, a ausência de um segmento dos membros superiores, ela implica num maior gasto energético. Então a falta de um segmento faz com que essa atleta tenha que rodar muito mais o tronco durante a prova. Então existem algumas estimativas de que a ausência desse segmento pode gerar aí um gasto energético de 10% a mais do que uma pessoa sem a amputação teria. Gabriel, que disputa os 400 metros, treina focado na competição sul-americana. Para ele, as Olimpíadas são um objetivo a longo prazo. Como eu sou novo, o meu objetivo de Olimpíadas é em 2020. Daí é mais a longo prazo, eu tenho mais tempo para estar trabalhando, também posso estar me aperfeiçoando, me preparando mais ainda. Em maio vai ser realizado o Open Internacional Caixa Loterias de Atletismo e Natação. Dependendo da marca que Teca atingir nesse campeonato, a atleta já vai saber se será convocada para as Paralimpíadas ou não. Até lá, o acompanhamento multidisciplinar da UEL vai continuar. Vão ser feitas ainda análises sanguíneas e mais testes físicos. Mariana Totti para o TJ Campus. Você sabe qual esporte vem chamando a atenção das mulheres em Londrina? O rugby tem conquistado cada vez mais adeptas na cidade. Ney Vasconcelos já treinou a seleção brasileira de rugby e hoje é o técnico do time feminino de Londrina. Os treinos são abertos e ocorrem às terças e quintas-feiras, às 8 horas da noite, na Praça Nishimoya, em frente ao aeroporto. Aos domingos, os encontros são às 10h30 da manhã, no aterro do Lago Igapó 3. O primeiro mês é experimental e o treino para as novatas é menos intenso. O TJ Campus de hoje fica por aqui. Obrigado, até a próxima!